Seja mais uma vez bem-vindo à Semana Jovem aqui na TV Novo Tempo. E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo beleza? Eu convido você a participar aqui com a gente, interagindo sim aí do outro lado, quem sabe sendo até impactado, cantando com a gente, ouvindo histórias, abrindo a palavra, por que não? Essa é a Semana Jovem da TV Novo Tempo e esse é o seu espaço. Que bom que você está com a gente. Eu não sei onde você está agora, ou se você está com os amigos, ou se está sozinho, ou se está com a família, quem sabe assistindo a gente através de um computador, através de um celular ou assistindo a gente aí da sua telinha convencional, não é? Obrigada pela sua participação de sempre, pela sua audiência. E olha só, você já ouviu falar sobre o projeto Vida por Vidas? Aí você pensa... Acho que eu já ouvi falar, mas eu não entendo muito bem, Bianca. É o seguinte, está aparecendo aí na sua tela um site para você entrar e ter mais informações. Mas já te digo que é um projeto que você pode participar sozinho ou com a galera. Você pode convidar os seus amigos para doar sangue e também medula óssea. Olha o quanto de vidas você não pode beneficiar aí com esse projeto, com essa doação de sangue e também de medula óssea. Você entra para um cadastro, mas você pode ter mais informações aqui. Mas já vai falando para os amigos, por que não? Pode fazer aí uma reunião com os seus amigos na igreja e sair num dia aí especial para que isso aconteça. Você vai estar beneficiando muitas vidas. Tudo bem? Tá aí na sua tela aparecendo, você pode entrar e ter mais informações. Bom, e aqui também na Semana Jovem sempre tem música. E quem eu convido é a minha amiga Laura Morena, que vai nos abrilhantar aqui com a sua bela voz. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E
que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Hora de história aqui na Semana Jovem na TV Novo Tempo. E quem está comigo é a Leia. Tudo bem, Leia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Leia, a galera lá de casa já sabe mais ou menos, né? Acho que a maioria já sabe, mas a minoria, quem sabe, nunca ouviu falar sobre os Calebes, né? Nunca ouviram falar sobre os Calebes. E você é uma Caleb. O que é isso, Leia? Sim, Caleb são pessoas jovens que se escolheram doar suas férias para o Senhor. Então, em vez de você viajar, passear, curtir suas férias com família, você curte suas férias pregando o Evangelho. Olha só que fazendo interessante. alguns Trabalhos momentos sociais, fazendo visitações, pregando o Evangelho, entregando livros, ajudando de várias formas. Então, tem vários tipos de Calebes, várias missões Calebes aí. E essa missão acontece na cidade, em outro estado, em outro país? Como é que Então, tem gente que vai para outro estado, tem gente que faz na sua própria cidade, aproveita as férias, às vezes de viajar, fica na sua própria cidade, junta uma galera lá e faz uma missão lá na própria cidade. Tem outros que vai para outros países, né? Conhecemos gente que vai para outros países. Então, assim, é diversificado os Calebes. Interessante. Olha só, você que está aí, eu vou tirar férias, tem nada para fazer, vou ficar zapeando lá os canais da minha televisão e não tem muita coisa aí produtiva para eu fazer nessas férias. Tá aí uma opção, ser um Caleb. Dá para entrar no site, procura aí no Google, digita Caleb, vai aparecer o site, você tem mais informações aí na internet, sim. Agora, Leia, você tem várias histórias interessantes e profundas na missão Caleb, né? Ou nas missões que você já participou. Você é uma líder, né? De grupo no Caleb e tal. Eu sei que uma foi, assim, muito profunda espiritualmente, né? Conta pra gente. Bianca, foi assim, na missão que eu tive em Jacareí, né? Nós estávamos fazendo uma semana de oração. E na semana de oração, em um dos dias, no final de semana de oração, nós sempre fazíamos serenatas para as pessoas que nós fizemos durante o dia, então nós íamos fazer serenata. Então, toda noite, terminava o culto, a gente ia fazer serenata. Então, eu falava para os Calebes, né? Se troquem, nós vamos fazer a serenata. Então, terminou o culto, eles foram se trocar. Só que 2 não foi, porque na hora que a gente estava saindo da igreja, um rapaz chegou. E esse rapaz chegou e abordou eles e falou assim: eu preciso matar 3 pessoas hoje. Como assim? Aí, Mas ele chegou perturbado? Não, assim, aparentemente, ele chegou calmo, encostou neles, eles foram cumprimentar, né? Falar com eles, tudo, e ele chegou falando assim: preciso matar 3 pessoas. 3 pessoas. Ponto. Aí eles entraram, me chamaram, assim, lá eu preciso de uma Bíblia, o cara falou que vai matar alguém, daí eu falei assim, como assim? Todo mundo ficou bem apreensivos, né? Com porque medo, ninguém né? sabia o que era em si. Aí foi todos os Calebes para lá, fizemos uma roda e eu comecei a conversar com esse rapaz. Ele falou assim, não, eu preciso, porque eu visto essa camisa, ele estava com uma camisa escura, toda vez que eu visto essa camisa é porque eu preciso matar alguém, né? Já mandaram matar, eu preciso matar 3 pessoas. Aí eu falei assim, não, isso não pode acontecer, como assim? E a gente começou, então vamos cantar. Daí a gente começou a cantar com ele, começamos a falar com ele, não quero, não, vou, preciso. Eu falei assim, então tá bom. Eu também visto uma camisa. E é a camisa do Caleb, é essa camisa que eu estava vestida, né? Aí ele falou assim, tá, e aí? Daí eu falei assim, só que a minha camisa salva vidas.
Essa é a intenção da minha camisa, salvar vidas. Ele, aí eu, vamos fazer uma troca? Ele, não vou me trocar com você, não vou trocar, porque eu não quero o mal para você. Aí eu falei assim, mas o Espírito de Deus não quer o mal para ninguém. Né? Você só me troca, eu não vou vestir a camisa, eu vou queimar a camisa, que assim esse mal vai sumir de você. Dele, não quero. Nós continuamos cantando com ele, orando lá naquela rodinha, todo mundo mais apreensivo ainda, né? Começou a surgir uma emoção e vemos o Espírito Santo. Tem uma hora que ele falou assim, beleza, eu aceito a sua camisa, mas eu não vou tirar a minha. Aí eu falei assim, não, eu vou trocar se você tirar a sua. Aí ele foi, tirou a camisa dele, eu tirei a minha camisa, eu estava com uma regata por baixo, tirei, entreguei para ele. E ele colocou vestiu a camisa. No mesmo momento que ele vestiu a camisa, ele se ajoelhou, começou a chorar, pediu perdão a Deus naquele momento e todo mundo se emocionou muito. Começamos a orar com ele, né? Se ajoelhamos com ele, começamos a orar, começamos a cantar. Que interessante. Sentimos totalmente o Espírito Santo tocando não só na vida daquele homem, mas na vida de cada jovem que estava lá. Que daí depois nós vamos fazer as serenatas e sentimos assim que o Espírito Santo abriu todas as portas a partir daquela semana. Leia, às vezes o pessoal de casa está assim, o que é isso? Espiritual? Mas isso é real? O mal, o bem, no mesmo lugar? E o grande conflito, tanto falado aqui na TV Novo Tempo, você já deve ter lido isso em algum lugar, se você não conhece... Isso é real, né, Leia? Você percebeu isso, uma força do mal, sim, contra uma força do bem. Isso dá para a gente sentir, isso realmente, de fato, existe, né? Existe, dá para sentir, você sente tanto aquela batalha, né, que as pessoas falam que é o inimigo contra os anjos do Senhor. Então, a gente sentiu aquela batalha, ele indo contra a vontade de Deus na vida dele, e a gente lá orando firme, e assim, nós... Quem não, assim, eu estava frente a frente com ele, mas quem estava longe sentia aquela presença do Espírito Santo totalmente, né? Agora, Leia, você, como uma líder, naquele momento que você viu aquele garoto falando que ia matar 3 pessoas, você só pode ter sido inspirada pelo Espírito Santo de olhar para a sua camisa e falar, então vamos trocar? Ou seja, o jovem precisa estar o quê? Preparado. Você estava preparada naquele momento, né? Graças a Deus, assim, eu senti essa responsabilidade de estar falando, porque assim, não só para mostrar para aquele homem, para aquele rapaz, mas para mostrar para aqueles jovens que eles precisavam estar preparados a cada dia, porque naquele momento eu estava lá, mas e amanhã? E o depois? Então, assim, depois a gente acabou conversando com eles que cada um tem que se preparar para poder pregar o Evangelho, sentir esse Espírito Santo e ser trabalhado pelo Espírito Santo. Leia, agora como se preparar? O que é que eu tenho que fazer para ter a armadura de Cristo? Então, é uma coisa que meditação, oração e leitura da Bíblia. Não basta só você, não, eu vou para a igreja, não, eu faço a missão Caleb, ou então, que nem está falando sobre vidas, por doar sangue, eu faço isso. Mas se você não tiver a comunhão com Cristo, o joelho dobrado no chão, a cada manhã, ou então... leitura da Bíblia, seu devocional, não vai ter. Infelizmente, Deus consegue estar contigo, mas se você não pedir o Espírito Santo, você não vai ter. Isso é importante, né? A gente pedir para Deus, pedir, isso mesmo. Você fala, mas Deus já sabe de tudo, por que eu tenho que ficar pedindo, por que eu tenho que ficar orando toda hora? E outra, orar não significa apenas se ajoelhar, é oração todo o tempo. João já diz, olha, eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. E olha, vocês já venceram o maligno. Você sentiu naquele momento que você venceu o maligno, claro, não somente com as suas forças, mas com a força de Deus naquele momento? Não, com as minhas forças nenhuma, somente com as forças de Deus. E eu senti que na hora que ele se ajoelhou, o cara se jogou no chão e começou a chorar, eu falei assim, ele foi vencido. E a gente sentiu, assim, estava meio frio, a gente sentiu até um calor, assim, porque a gente sentiu o fogo do Espírito Santo. Amém. Naquele momento. Que bênção. Que mensagem você deixa para aquele jovem que está desanimado na fé, Leia? Eu falo assim, não desanime. E se você desanimar, tenha certeza que Deus estará contigo. Deus vai colocar você no colo e vai carregar você.
mas simplesmente peça. Fala assim, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo falar contigo, mas fale ao Senhor tudo que está no seu coração. Fale para Ele todos os seus desejos, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, tudo que você estiver passando, porque só Ele que vai poder nos libertar de todo o mal. Amém. Deus seja louvado. E olha só, Bianca, eu não estou afim de falar com Deus, não quero, eu não consigo. Eu começo a falar, minha mente já divaga para outro rumo. Escreve. Abacuque já dizia, olha, escreve para até o corredor que passar ali na frente entenda e veja com clareza. Então escreve, conta para Deus, como se fosse um diário, sabe? A gente precisa tratar Jesus como um amigo de fato. Então escreve ali uma carta e em nome de Jesus, amém. Escreve essa oração, você vai ver que realmente vai fazer muita diferença. Tenha e mantenha uma amizade com Jesus Cristo. Só assim você estará preparado para enfrentar de fato e vencer o inimigo. Leia. Amém. Muito obrigada pela sua presença, pela sua história, que você continue sendo essa jovem especial, valorosa, que se prepara todos os dias para enfrentar, sim, o inimigo e vencê-lo pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, eu. E a gente segue aqui com a nossa programação Semana Jovem na TV Novo Tempo. Olá, amigos, que bom estar aqui com vocês de novo nessa semana que está sendo muito abençoada. Nós esperamos que estejamos sendo úteis aí para a sua edificação. Esse é o nosso momento de oração, quando nós clamamos juntos como corpo de Cristo pelo Espírito Santo. E hoje eu quero clamar ao Senhor para que Ele possa derramar sobre nós essa capacidade de pregar o Evangelho, porque uma das maiores evidências de que a nossa experiência espiritual é legítima é que nós começamos a transbordar Jesus. Porque quem bebe de Cristo transborda, quem não transborda nunca bebeu de Jesus Cristo. Então, que você seja muito mais do que gente que frequenta igreja, do que frequentadores de templo, mas que você seja igreja e igreja o tempo todo, luz do mundo e sal da terra. Vamos pedir isso comigo? Vamos cantar. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar tua chuva neste lugar, derramar tua chuva pra me lavar. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, tua chuva neste lugar, derramar tua chuva pra me lavar. Você crê que o Senhor pode te ouvir? Então feche os seus olhos, vamos pedir a Ele.
Senhor, nós estamos cansados de viver só frequentando igreja. Nós queremos ser igreja, Senhor, o tempo todo. No trabalho, na faculdade, na escola. Porque quem bebe de Ti, Senhor, transborda. Então nos ajude a transbordar, a beber só do Senhor. Porque o Senhor é a única água que mata verdadeiramente a nossa sede. Nos ajude, Senhor, para que sejamos sal da terra. Abençoe cada irmão que está ouvindo agora. Se por acaso esse jovem que está ouvindo não tem, Senhor, uma experiência legítima ainda na Tua presença, se por acaso ele ainda não tem uma experiência de pregar o Evangelho, que o Senhor possa morar nele para sempre, para quando qualquer pessoa que tiver contato com ele, Senhor, seja impactado, seja iluminado. Dá-nos a Tua paz, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, amigo, que bom que nós estamos aqui de novo, mais esta noite, e eu estou muito feliz, muito contente, porque várias pessoas têm entrado em contato aqui com a TV Novo Tempo e têm falado sobre a Semana de Oração. É uma alegria muito grande participar desse momento especial da história do Ministério Jovem da Igreja Adventista. Eu quero convidar você para lermos a Bíblia mais uma vez. E nesta noite eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis no capítulo 32. Nós vamos ler o verso 22 a 29. Acompanhe comigo a leitura. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Se você agora ler o verso 26, a Bíblia diz assim: Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O verso 29, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Queridos, esta passagem fala sobre um personagem muito importante da Bíblia. Praticamente, quase 1/4 parte do livro de Gênesis trata diretamente da biografia de Jacó. O volume do livro de Gênesis, praticamente a metade dele, ocupa o período da vida desse personagem. Aqui nós vemos Jacó, um homem que lutou com Deus. A Bíblia menciona que ele lutou com Deus e prevaleceu. Na história de Jacó, percebemos um homem muito terreno, muito humano. A Bíblia fala que Deus estabeleceu alianças com pessoas. Assim foi com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas a partir de Jacó, é interessante que Deus passa a estabelecer uma aliança não mais com uma pessoa, mas agora ele estabelece aliança com um povo, porque Jacó se torna Israel. E agora Deus estabelece a sua aliança com o povo de Israel. A Bíblia menciona que o grande anseio de Jacó era a primogenitura espiritual. Naquele tempo, o filho que herdava o direito de primogenitura espiritual, ele se tornava o líder da família. Ele se tornava o pastor que intercedia por Deus pelos membros da família. Apesar de Abraão viver às alturas da comunhão com Deus, parece que Jacó era o contrário. Parece que Jacó era uma pessoa muito humana, muito terrena. E a vida de Jacó é marcada por quedas e descidas, por lutas, por problemas. A Bíblia menciona que o inimigo
tentou prender Jacó em 3 armadilhas. A primeira delas, a lembrança do passado. Jacó, depois que cometeu o seu pecado, usurpando o direito de primogenitura de Esaú, ele nunca se esqueceu do pecado que ele havia cometido. A segunda armadilha na vida de Jacó foi a ilusão do presente. Jacó, depois de ter traído o seu irmão, enganado o seu pai, ele teve que sair da sua casa. Morou em Padã Arã, lá na Mesopotâmia. E ali ele se tornou um homem rico, poderoso, mas ele viveu uma ilusão no momento. Na verdade, ele não era feliz, porque ele nunca deixou de ser Jacó. E a terceira armadilha do inimigo na vida de Jacó foi o medo do futuro. Jacó, apesar de tudo, tinha muito medo do futuro desconhecido. Eu pergunto para você, meu querido amigo, meu querido jovem, você tem alguma coisa que fez no passado e não consegue se esquecer? Você tem vivido a ilusão do presente? Sente que tudo aquilo que você vive não é suficiente para satisfazer os anseios mais profundos da sua alma? Por acaso você tem medo do futuro, medo do desconhecido, medo do inimigo? Bom, querido amigo, Jacó, ele ansiava pela primogenitura espiritual. Quando o seu pai, Isaque, chamou os filhos para uma bênção, a intenção de Isaque era que o filho mais velho fosse abençoado. Essa era a tradição. O filho mais velho tinha direito à primogenitura espiritual. Isaque estava com 130 anos. Os seus filhos, que eram gêmeos, estavam por volta de 77 anos. Isaque não imaginava que poderia viver mais 40 anos. Então chamou seu filho Esaú e disse: filho, vá pegar uma caça para mim, porque eu preciso abençoá-lo. Quando Rebeca ouviu aquilo, logo chamou Jacó e disse: Jacó, você quem deverá ser abençoado. Um anjo já havia dito para Rebeca e Isaque que o filho que herdaria a primogenitura espiritual não seria Esaú, mas seria Jacó. Mas acontece que Deus tinha os seus recursos e a maneira de fazer isso. Rebeca, então, Raquel, desejou ajudar a Deus, Rebeca, desejou ajudar a Deus. E ela então cozinhou ali um prato especial para dar para Isaque. O problema de Rebeca e de Jacó não estava com relação aos seus sentimentos. Os sentimentos deles eram bons. O problema estava nos seus métodos. O problema estava como conseguir aquilo que eles desejavam. Então, eles enganaram Isaque. Isaque estava cego. E ele disse, interessante, que a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O fato é que ele foi enganado por Jacó. Quando Esaú chegou para poder receber a bênção da primogenitura, então ele se revoltou porque o pai disse que já tinha abençoado Jacó pensando que fosse ele. E aqui nós encontramos uma das passagens mais tristes, que é justamente quando Esaú promete matar o seu irmão. Esaú diz assim: eu vou matar Jacó. Ele prometeu matar Jacó e disse: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Depois que eu prantear meu pai, Jacó não vai mais viver porque eu vou matá-lo. O pecado sempre traz as suas consequências, querido amigo. Quando se fala em pecado, existem algumas consequências, como por exemplo, o pecado sempre nos leva a cometer algo contra os princípios de Deus, cometer algo ruim contra os princípios eternos. E assim foi. Uma outra consequência do pecado, o pecado nos ilude. O pecado sempre nos promete bênçãos. O inimigo sempre nos promete bênçãos, mas ele nos oferece, mas nos concede apenas ilusões, maldições. Existem outras consequências, como por exemplo, o pecado, ele machuca as pessoas que nós amamos e que nos amam.
Eu conheci a história de uma pessoa, um homem, que era casado, abandonou a sua esposa, abandonou as suas 2 filhas, foi morar com uma amante. Ele dizia que não gostava das filhas. Ele abandonou tudo, abandonou a igreja. A sua esposa nunca deixou de amá-lo, mas, infelizmente, ele não desejava mais fazer a vontade de Deus. O pecado ilude as pessoas, mas o pecado também sempre machuca alguém que nos ama e que nós amamos. Lembre-se, querido amigo, quando você comete um pecado, você sempre irá afetar alguém que também te ama. Uma outra consequência do pecado é que o pecado desperta o ódio e o ressentimento nas pessoas. Se você olhar o capítulo 27 do livro de Gênesis, o verso 34, a Bíblia diz assim: como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, diz aqui a palavra de Deus, bradou com profundo amargor e disse: por favor, meu pai, abençoa-me a mim também. Ele clamou com profundo brado. Mas no verso 38, veja só o que diz a Bíblia. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. E levantando Esaú a sua voz, diz a Bíblia, chorou. Quando você comete algum pecado, você está sempre machucando alguém que te ama. Amigo querido, naquela oportunidade, Jacó saiu de casa. O pecado traz as suas consequências. O pecado de Rebeca e de Jacó provocaram uma rachadura na família. O pecado de Rebeca provocou uma rachadura tão grande que não foi reparada até a sua morte. Quando Jacó foi embora de casa, depois de 20 anos exilado, ele volta, mas quando ele volta para casa, sua mãe já não estava mais viva. Veja como a consequência do pecado afeta a nossa vida. Agora Jacó tem que sair de casa. Imagine essa situação, ele agora reunindo as suas coisas, as poucas coisas que ele tinha para sair de casa. A sua mãe o orientou para ir para a casa de seu tio, o irmão de Rebeca, Labão. E ele então agora sai de casa. Ele caminhou 800 quilômetros para Mesopotâmia, para a casa de seu tio. E ali ele permaneceu nada mais, nada menos do que 20 anos. Você pode imaginar o que significa 20 anos exilado, longe dos seus pais, longe da sua família, longe do seu trabalho, longe da sua igreja. Pode imaginar a situação de Jacó? Interessante, queridos, que o pecado de Jacó sempre esteve diante dele. Jacó nunca se esqueceu do que ele fez. A vida passava, muitas coisas aconteciam, mas ele nunca se esquecia do seu passado. O passado de Jacó era como uma assombração, um fantasma, que sempre aparecia diante dele para amedrontá-lo. Muita coisa mudou na vida de Jacó, mas o seu passado não mudava. Ele continuava sendo Jacó. Querido amigo, você que está me ouvindo agora, você se sente como Jacó? Ou alguma vez você já se sentiu como Jacó, um rejeitado, um fugitivo? Alguma vez você já se sentiu preso pelas circunstâncias e a única alternativa é fugir das pessoas? Bem, querido amigo, Jacó saiu de casa. Ele saiu de casa com aquela imagem em sua mente do seu irmão vindo ao seu encalço, aquela discussão familiar. Ele sai fugitivo e errante. Mas a Bíblia menciona, queridos, que Jacó, no percurso, pela primeira vez agora, ele dorme fora de casa. O sol se põe e agora Jacó está no meio do deserto. E Jacó agora, com fome, com sede, angustiado, sendo rejeitado, um fugitivo e um errante. Agora Jacó se deita para dormir. E a única coisa que ele consegue encontrar para deitar
é uma pedra, e a Bíblia diz que ele se deita naquela pedra. Amigo, você já se sentiu assim? Abandonado por todos? É interessante que no momento de maior dificuldade, Deus sempre está conosco. Deus nunca nos abandona. Eu não sei o que você está passando agora, querido jovem. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os sentimentos que estão aí borbulhando dentro de você. Mas o fato é que Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus pode ouvir o suplicar mudo de um coração sincero. Ah, meu querido amigo, naquela noite, Jacó se deita, e ele se deita numa pedra, e ele tem um sonho. E nesse sonho, Deus confirma para ele algo extraordinário. E nesta noite, Jesus também está confirmando para você esta promessa. E aqui no capítulo 28, o verso 12 diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o verso 13 é extraordinário. No momento de maior dificuldade de Jacó, no momento escuro da sua vida, de depressão, de angústia, então o verso 13 é extremamente confortante e consolador. A Bíblia diz assim: perto dele estava o Senhor. Deus está perto de você em todos os momentos, meu querido amigo. E então Deus disse para ele assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Jacó, de teu pai e Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua semente. Jacó recebeu a promessa de que Deus estaria com ele. E veja só o que diz o verso 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, Jacó, e te farei voltar para esta terra. E Deus disse: porque eu não te desampararei, Jacó. Ah, meus queridos, naquele momento, um marco acontece na vida de Jacó. Jacó constrói ali um altar, e aquele lugar Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus, permanência de Deus. Jacó então caminha em direção a Padã-Arã. A lembrança do passado ainda permanecia. Ele se sentia um mentiroso, um usurpador, um manipulador. Mas ele se casou em Padã-Arã. Ele se casou com 2 mulheres, tinha 2 servas, tinha muitos filhos, conseguiu muitos animais, muita riqueza. Mas o dízimo que ele havia prometido lá em Betel, ele deixou de dar. As promessas que ele havia feito anteriormente já não fazia mais, se tornou até mesmo um pouco idólatra. Mas Jacó era um vazio. Ele não conseguia satisfazer os anseios mais profundos da sua alma. Ele estava iludido com o presente. Ele era um homem abastado, ele tinha muitas coisas, muitas posses, uma família bonita. Tudo havia mudado agora na vida de Jacó, mas uma coisa não havia mudado: o seu passado. Há alguém aqui que se sente assombrado pelo seu passado? Há alguém aqui que sente o inimigo se aproximar, dizendo: você nunca vai conseguir, você não vale nada, não adianta agora querer refazer porque você foi longe demais, não tem como voltar. O inimigo tem feito você não acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Querido amigo, Jacó decidiu voltar para casa. E ao decidir voltar para casa, Jacó agora teria que enfrentar o seu grande inimigo. Ele toma a decisão de voltar. Rapidamente foge, praticamente escondido do seu sogro. E agora Jacó, caminhando em direção à sua casa, Jacó, passando pelas montanhas de Gileade, ele se depara com um val. Aquele val era um riacho, era chamado o Val de Jaboque. Com medo do inimigo, pensando que o seu irmão pudesse matá-lo, ele envia presentes para Esaú. E os seus servos foram até Esaú para oferecer-lhe presente, para tentar uma reconciliação. Mas os seus servos voltam, dizendo que ele recebeu o presente, mas nada falou sobre o presente e se perdoaria ou não Jacó.
Jacó, agora então amedrontado, faz com que os seus animais passem para o outro lado do rio, faz com que suas esposas, seus filhos também passem para o outro lado, e Jacó fica aquém do Jaboque. Naquela noite, Jacó, ele queria orar a Deus, ele queria realmente se encontrar com ele mesmo e com o próprio Deus. E naquela noite, meia-noite, estava ali Jacó orando, quando de repente uma mão é posta sobre o seu ombro. Jacó não havia percebido, mas Deus já havia colocado anjos à frente da sua família e atrás dele para protegê-lo. Mas ele estava com medo de que seu irmão pudesse vir para matá-lo. Ele tinha medo de que algum assaltante pudesse vir ali e então matá-lo. E aquele medo lhe proporcionou angústia, a angústia de Jacó. Ah, meu querido amigo, como está a sua vida agora? Jacó, então, quando sente aquela mão colocada no seu ombro, ele se volta contra o seu inimigo e agora trava a sua mais ferrenha batalha de todas. A palavra de Deus diz que eles rolam pelo riacho. Por algum tempo só se ouvia o barulho dos corpos rolando na beira do riacho. Não havia uma palavra sequer, somente a luta física. E a Bíblia diz que o tempo se passou. E eu imagino que deu 1h da manhã e lá estava Jacó lutando com Deus. 2h da manhã e Jacó estava lutando com o anjo do Senhor. 3h da manhã e lá estava ele, Jacó, lutando com Deus. Mas em um determinado momento, queridos, o anjo deixa-se revelar. Eu creio que aquela luta não foi somente uma luta física, foi também uma luta espiritual. E quando Jacó percebeu que quem estava com ele era o anjo do Senhor, ele agora se agarra mais firmemente, porque ele precisava receber a maior bênção de todas. Jacó precisava ser perdoado por Jesus. E num determinado momento, quando estava nascendo o sol, o anjo então diz para ele: eu preciso ir. E eles estavam ali agarrados, e eu imagino que num determinado momento, eles já estavam ali lutando com a questão espiritual que Jacó enfrentava. E quando ele desejou ir embora, Jacó o segurou e disse assim: eu não vou deixá-lo partir, enquanto o Senhor não me abençoar. Porque o Senhor conhece a minha vida, sabe o que eu passei, e eu não vou permitir que essa oportunidade vá sem que eu resolva o meu problema. Muitos anos já se passaram e eu não consigo esquecer o meu passado. Eu não consigo vencer o trauma que tive quando fugi de casa. Eu tenho sofrido esses 20 anos. Eu preciso ser abençoado por ti. E naquele momento, o anjo disse para ele no capítulo 32, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse: não vou deixá-lo. Então perguntou-lhe: como te chamas? Então Jacó disse: Senhor, o Senhor sabe exatamente quem eu sou. O Senhor sabe que eu sou um usurpador. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O nome Jacó quer dizer aquele que pega o seu irmão pelo calcanhar. E daí vem o significado de suplantador, aquele que toma o lugar do seu irmão. E Jacó disse: você sabe que eu sou um mentiroso, que eu sou um manipulador, que eu sou um usurpador. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. E naquele momento, Jesus disse para Jacó: Jacó, agora que você me disse quem você é, agora que você reconhece que você é um pecador, que você é Jacó, agora eu vou dizer para você quem eu vou torná-lo. E então Jesus disse para ele pergunta para Jesus: quem você é? E Jesus disse para ele assim: por que você me pergunta? Há tanto tempo eu estou com você. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a partir de agora, você não se chamará mais Jacó. A partir de agora, você será Israel. Sabe o que significa Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece. Príncipe de Deus,
aquele que é governado por Deus. A partir daquele momento agora, Jacó, ele morre. Morre Jacó e nasce Israel. Morre o suplantador e nasce um príncipe de Deus. Naquele momento, morre o mentiroso e nasce aquele que luta com Deus. Morre o enganador e nasce aquele que prevalece diante de Deus. Ah, meu querido amigo, você gostaria de ter uma nova experiência com Jesus? Eu não sei como está a sua vida agora, mas você gostaria de ter uma nova experiência com Cristo? Você gostaria de transpor o val do Jaboque nesta noite? Jesus mudou o nome de Jacó, mas não só o nome, ele mudou a sua vida. Em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 7, a Bíblia menciona que quando formos para o céu, nós iremos receber um presente das mãos do próprio Cristo. E aqui no capítulo 2, o verso 7, a Bíblia diz, verso 17, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Querido amigo, quando formos para o céu, Jesus irá nos dar uma pedrinha branca, todos nós receberemos. E a Bíblia menciona que nessa pedrinha branca estará escrito um novo nome. Esse novo nome é o nome que tem tudo a ver com a sua experiência no grande conflito entre o bem e o mal. Qual é a sua experiência com Jesus? Quando nós lermos o nosso nome na pedrinha branca, nós iremos recordar, como um filme, nós iremos assistir, pela nossa lembrança, a história de nossa conversão, a história da nossa vida no grande conflito entre o bem e o mal. Você gostaria de pedir a Jesus, nesta noite, Senhor, muda o meu nome. Eu não quero mais viver uma vida de hipocrisia. Não quero viver mais uma vida de mentiras. Eu já me cansei. Eu cansei do meu eu. Que o teu nome simplesmente seja exaltado. Que o Senhor somente seja glorificado na minha vida. Você gostaria de pedir isso a Jesus nesse momento? Jesus tem interesse de salvar você. Quer apagar o seu passado. Jesus não só quer apagar o seu passado, Ele quer apagar a lembrança dele. Em outras palavras, Deus deseja que você não fique mais sofrendo por causa do que aconteceu no passado. Deus vai perdoar, e a Bíblia diz assim, que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Ainda que você se lembre do que aconteceu, esse pecado não vai doer mais, porque você foi perdoado, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Há alguém que está vivendo uma ilusão? Não se engane. Tudo que o inimigo nos oferece, querido jovem, meu querido amigo, tudo que o inimigo nos oferece é pura ilusão. Ele nos oferece bênçãos, mas nos concede somente maldições. Está com medo do futuro? Às vezes, querido, nós temos que passar a noite inteira em oração como Jacó, e a bênção só vai vir pela manhã. Às vezes temos que esperar a noite inteira passar, e muitas vezes esperar a noite inteira não é fácil. Não é fácil esperar a noite inteira quando nós estamos com medo do futuro, mas não tenha medo. Entregue-se completamente a Jesus e Ele vai alcançar o seu coração. Nesse momento eu gostaria de pedir que o Jefferson Pilar pudesse cantar exatamente aquilo que foi falado nesta noite. Que esta música possa representar o seu sentimento, que ela possa representar a sua genuína conversão e a sua genuína entrega, porque Jesus te espera hoje e Ele quer que você não seja um modelo de astúcia e de manipulação como era Jacó, mas Ele deseja que você seja um príncipe, uma princesa do reino de Deus. Ouça essa música
E depois de ouvir essa música, faça a sua entrega ao Senhor. Esse é o meu desejo nesse momento para você. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome, pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Pois sou uma mentira, prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver pra sempre. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou. Sempre, pois cansei de mim. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim. Pra sempre, pois tô cansado de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Querido amigo, Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem lhe dado tudo aquilo que você precisa. Mesmo nos momentos mais difíceis que enfrentamos, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Deus prometeu para Jacó: Jacó, eu não te desampararei. Deus nunca nos desampara. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, as dificuldades que você enfrenta para ser um verdadeiro cristão. Eu não sei se você não está conseguindo vencer as suas tendências pecaminosas, mas uma coisa eu sei: Jesus está perto e Ele quer o nosso melhor. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu era pastor na igreja de Montes Claros, lá no norte de Minas. Nós ganhamos uma cachorrinha e os meus filhos deram um nome para esta cachorrinha, que era uma poodle de Catita. Catita era o seu nome. Catita era uma cachorrinha adorável. Mas a Catita tinha um grande problema. Sempre quando saíamos de casa, ela aproveitava aquela oportunidade para fugir. E era incrível porque
Todas as vezes que a gente abria o portão, ela escapava. Todas as vezes tínhamos que ir atrás dela, porque ela sempre gostava de fugir. É incrível, mas por mais que a gente brigasse com ela, por mais que a gente batesse nela e tentasse resolver o problema, parecia que quanto mais a gente corrigia, mais ela queria fazer aquilo. Uma certa ocasião ela fugiu de casa, e ao fugir de casa, ela foi encontrada na casa de uma outra pessoa. Tivemos muito trabalho, passamos praticamente 2 dias procurando pela nossa cachorrinha. E nós encontramos nesta casa onde tinham outros cachorros e a mulher nos entregou. Nós amamos aquela cachorrinha. Uma certa ocasião, nós colocamos remédio para matar alguns insetos que havia em casa. E aí, naquele momento ela comeu também aqueles insetos que estavam envenenados. Ela quase morreu, tive que sair às pressas para poder levá-la para um veterinário. Era incrível, ela sempre procurava fazer alguma coisa errada. Uma certa ocasião, eu já era pastor na igreja do UNASP, São Paulo. Eu me lembro que numa sexta-feira à noite eu saí para poder pregar com a minha família. E quando abrimos o portão, sem que nós percebêssemos, ela saiu, ela fugiu. Quando voltamos do culto, ao abrir a porta ou o portão, como de costume, esperávamos encontrar a Catita. Mas, infelizmente, ao abrirmos o portão, percebemos que ela não estava mais ali. Ela havia fugido. Mas agora, desta vez, ela fugiu e nós não sabíamos para onde ela tinha ido. Catita saiu de casa para nunca mais voltar. Às vezes, queridos, o caminho que nós decidimos seguir nos leva longe demais e muitas vezes é impossível voltar. Às vezes nós tomamos atitudes como seres irracionais e não conhecemos e nem compreendemos o amor de Deus por nós. Eu gostaria de orar com você nesta hora, para que Deus possa abençoá-lo e você possa ouvir a voz desse bom pastor. Querido Pai, nesse momento pedimos a Tua bênção. Nos ajude a ouvir a Tua voz, para que possamos viver uma vida feliz e vitoriosa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar você para amanhã. Nós temos um encontro aqui em nossa Semana de Oração Jovem. Espero por você.